Você sabe de onde provêm as doenças? Vou te contar. Quando Deus criou Adão, que significa raça humana em hebraico e Homo sapiens em latim, Deus já tinha restaurado todo o planeta daquele caos que houve. E Deus plantou um jardim especial com árvores frutíferas exuberantes e todo tipo de erva que servia para comida. E ele plantou esse jardim numa região chamada Éden, entre o rio Tigre e o Eufrates, que significa campo de felicidade ou campo de deleite e prazer, ou paradiso, que é uma palavra emprestada do persa que significa um lugar, um recinto, um parque. De acordo com os estudiosos em hebraico, era um local cercado, não cercado como a gente conhece hoje, cerca de arame farpado, mas era um lugar no Éden cercado. E Deus ficou satisfeito com o resultado da criação. Tudo era bom. Ali não havia mal, não havia maldade, não havia assassinato. Ali não havia doenças de nenhum tipo, exatamente como é lá no céu. Ali não havia nenhuma atividade do mal. E Deus comandou ao homem cultivar e guardar esse local. E você já se perguntou guardar de quê? O que poderia ser uma ameaça vinda de fora daquele local, para ele guardar aquele local? Você e eu sabemos muito bem que todos os dias, ao entardecer, aquele pôr do sol lindo, Deus vinha e ensinava o casal sobre a sabedoria do bem. Deus havia falado para eles que havia a sabedoria do mal. Então eles sabiam que existia o mal, mas não ali naquele local. E Deus falou para guardar. Eles sabiam que eles não poderiam ser influenciados pelo mal e que dependia totalmente de uma escolha da parte deles. A história da raça humana começou em um jardim, no Éden, e terminou em um jardim, o Getsemane, que significa local de sofrimento, ou vale do sofrimento. E assim teve um dia em que Adão escolheu o mal, escolheu descobrir sobre a sabedoria do mal. Ele foi enganado pelo diabo e naquele momento ele entregou a administração do planeta, ou o governo do planeta, para Satanás, o diabo. E com essa nova administração, entraram no planeta a morte física e a morte eterna, ou seja, a separação de Deus. Entraram também doenças, calamidades, catástrofes, maldade e junto todos os demônios. Agora eles poderiam entrar e andar aqui livremente. E também todas as maldições da terra por causa disso. Antes desse dia fatídico, não era assim aqui no planeta. Antes de entrar essa administração, era a administração ou governo dos homens. Nesse dia, Deus disse: um dia vai vir um que esmagará o poder do diabo. E esse dia já aconteceu. Jesus veio, viveu aqui na terra, morreu naquela cruz carregando todos os nossos pecados e todas as maldições, e ele derrotou Satanás. E ao terceiro dia ele ressuscitou e entregou esse poder para todos aqueles que assinaram o contrato de vida com ele. O motivo de Cristo ter se tornado humano foi exatamente para este fim. Para isto Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. E o método que o diabo usa é sempre colocar dúvida naquilo que Deus disse. E ele faz isso nos nossos pensamentos. Ele sempre vai falar nos nossos pensamentos. Dificilmente você vai ver o diabo vindo em pessoa falar contigo. Ele ataca na mente com dúvidas e incredulidade, sempre distorcendo a palavra de Deus. E sempre culpando a Deus por qualquer coisa que acontece no planeta. E só a pessoa, só você e eu conseguimos filtrar esses pensamentos e levar cativo esses pensamentos para comparar com aquilo que Cristo disse. Só você consegue mudar isso e Deus está contando com a sua ação neste quesito. Talvez você pense, mas e se eu não pegar as rédeas dos meus pensamentos? Bom, aí não tem como você ter vitória. Vou te dar um exemplo. Quando Caim, o filho do casal Adão e Eva, ele estava com raiva, ele estava pensando maldade sobre o irmão dele, ele queria fazer maldades contra o irmão dele, Deus disse assim para ele: Caim,
Você que vai escolher se você quer fazer o bem ou se você quer fazer o mal. Em Gênesis 4:7 está escrito assim, vou ler para você: tome cuidado, o pecado está à porta à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Não tem como Deus escolher pela pessoa. A pessoa que escolhe qual palavra ela vai ficar. E indo lá para Jesus, quando Jesus andava aqui na terra, quando ele estava em alguma cidade, uma multidão sempre corria para perto dele. E sabe por que essas pessoas queriam tanto ficar perto de Jesus? Porque Jesus as curava. A própria presença dele, ou tocar nas vestes dele, ou ele impor as mãos, eles eram curados. Então eu queria mostrar para você que se Deus enviasse as doenças, conforme eu ouço por aí, Jesus não iria curá-las, porque eles são um, em acordo, em um só pensamento. E é o reino de Deus. E no reino de Deus não há divisão. Não é assim, Deus envia uma coisa e Jesus vai lá e destrói aquilo que Deus tinha feito. Não, não é assim. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, quando Jesus curava, ele destruía as obras do diabo. Deus é bom e nele não há mal, nem uma sombra de mal. Eu vou ler para você aqui em Lucas 6, 18 e 19, olha o que está escrito. Eles todos vieram ouvir a palavra para serem curados de suas doenças e libertados das forças demoníacas que os atormentavam. Toda a multidão procurava ansiosamente aproximar-se de Jesus, tocá-lo para receber a cura, porque dele emanava um poder tangível e sobrenatural que curava todos os que se aproximavam dele. Outra passagem diz assim, Lucas 9, 1 e 2. Jesus reuniu os 12 discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar todas as enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Então ele deu esse poder para os discípulos dele, para os 12. Em outra ocasião, ele deu esse mesmo poder, essa autoridade para 70 que seguiam ele, 70 discípulos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a cura está disponível para quem quiser crer, mas tem que reverter a mente. E você sabia que nas últimas décadas, avanços em pesquisas nas áreas de neuroanatomia e bioquímica permitiram que os médicos compreendessem melhor como que o nosso sistema imunológico está ligado com as nossas emoções. E eles puderam ver como que o estresse, a ansiedade e o pensamento negativo acumulado contribui para as doenças. E essas descobertas reforçam que para tratar doenças físicas agora tem que também ter um acompanhamento emocional. Foi descoberto por muitos neurocientistas que perdoar e liberar o ressentimento dissolve até o câncer. Eu sei que parece muito simplista, mas foi comprovado com exames de inúmeros casos que houve a cura e que isso realmente funciona. Não estou falando que as pessoas não precisam de tratamento, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que se a pessoa conseguir liberar o perdão, liberar o ressentimento, a mágoa, o negativismo, essa pessoa vai ter uma reversão no próprio corpo físico. E também fica claro que as doenças são um resultado de uma mente que não foi renovada naquela área. Nós podemos mudar os nossos pensamentos e também podemos mudar as nossas atitudes em relação ao passado. O passado já foi e já acabou. Não podemos mudar o que foi feito, não podemos mudar o que as pessoas fizeram contra nós, mas a gente pode parar de nos punir com pensamentos de mágoa, de ressentimento, de ódio, de falta de perdão. Nós não temos controle sobre as escolhas das outras pessoas, o que elas vão fazer, mas nós temos total controle sobre os nossos pensamentos. Cada pessoa é responsável pela sua própria mente e pelas suas escolhas. Vou te mostrar aqui o que está escrito na Bíblia a respeito de doenças. Um coração alegre, animado e bem disposto traz cura para o corpo e a alma, mas aquele cujo coração está esmagado luta contra a doença e a depressão.
Provérbios 17, 22. Outro texto: o medo ansioso traz depressão, mas uma palavra de encorajamento que dá vida pode fazer maravilhas para restaurar a alegria ao coração. E este mesmo texto, em uma outra tradução, diz assim: pare de se preocupar, em vez disso, pense no que lhe traz alegria. Provérbios 12, 25. Outro texto diz assim: a vontade de viver te sustenta quando você está doente, mas a depressão esmaga a coragem e deixa você incapaz de enfrentar. Quem tem fome espiritual está sempre pronto para aprender mais, pois seus corações estão ansiosos para descobrir novas verdades. A palavra de Deus é sempre de encorajamento. Deus sempre diz para você: combate com as promessas, combate esses pensamentos, combate a situação, lute, é seu direito. Combate cada pensamento negativo ou de medo ou de ansiedade com os encorajamentos de Deus, que é palavras de alegria, de sucesso, com pensamentos de otimismo, não de derrota. Vou ler aqui um texto e eu quero que você imagine Deus te ensinando. Ele diz assim: confie plenamente no Senhor e não confie nas suas próprias opiniões. De todo o coração, confie na palavra de Deus para guiá-lo, e ele o conduzirá em todas as decisões que você deve tomar. Torne-se íntimo dele em tudo que fizer, e ele o conduzirá aonde quer que você vá. Não pense por um momento que você sabe de tudo, pois a sabedoria vem quando você o adora com devoção completa, sem divisão ou dúvidas. E evite tudo o que está errado. Então você encontrará o refrigério curador que seu corpo e o seu espírito anseiam. Outro texto de Provérbios: meu filho, nunca se desvie desses dois objetivos para a sua vida: andar em sabedoria e descobrir o seu propósito. Nunca se esqueça de que como eles o capacitam, pois eles o fortalecem por dentro e por fora, e irá inspirá-lo a fazer o que é certo. Você será energizado e revigorado pela cura que eles trazem. Quando Deus nos fala que Ele quer muito que a gente renove a nossa mente, é porque Ele quer que a gente viva essa vida que Ele preparou, que Ele já disponibilizou para a gente, mas depende daquilo que a gente acredita ser a verdade. A palavra de Deus é a verdade, e em muitos momentos fica bem claro que nós não estamos experimentando essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente percebe por causa da nossa reação em frente à situação problemática. E eu sei que foi nos ensinado que as doenças eram Deus que enviava para ensinar alguma lição. Só que não. Veja, como Deus enviaria alguma coisa e Jesus destruiria aquilo? Jesus não veio para destruir as obras de Deus, ele veio para destruir as obras do diabo. Tipo, se naquela época que Jesus andava aqui na terra, você estivesse ali junto com ele, qual seria a sua reação? Você escolheria os religiosos que tinham muita raiva de Jesus porque ele curava principalmente no sábado e queriam matá-lo por causa disso, porque ele fazia o bem, porque ele dizia que Deus era bom? Qual grupo você escolheria? O sistema religioso só se importava com pecados e rituais, comportamento. E eles perseguiram Jesus o tempo todo. E você acredita que é assim até hoje? Eu vou ler aqui uma escritura, uma profecia que foi escrita 700 anos antes de Jesus nascer. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Isso já aconteceu quando Jesus estava prestes para ir para a cruz. Ele levou 39 chicotadas, e nessas 39 chicotadas, que na ponta de cada chicote tinham pedras e tinham metais tipo anzol, um anzol grosso que batia e arrancava a pele.
De acordo com alguns relatos, as pessoas conseguiam ver até alguns pedaços dos órgãos de Jesus. E ele sofreu tamanha dor pagando para que hoje a gente não precisasse mais ficar doente e obter a cura. Os religiosos, eles achavam que Jesus merecia morrer, ele merecia ser esmagado, eles achavam que Jesus merecia morrer por curar, por perdoar os pecados, por falar como era o coração de Deus, por trazer paz mesmo no caos. E ele falava mesmo para pessoas que não tinham um comportamento adequado de acordo com os religiosos. E eu vou ler um texto para você aqui em 1 Pedro, que é muito interessante. Está escrito assim: eles continuam tropeçando na mensagem porque se recusam a acreditar nela. Nessa mensagem de que Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. As pessoas continuam recusando a acreditar. Deus disse que Jesus é como uma pedra angular em Sião, uma pedra escolhida e inestimável. E quem acredita nele certamente não ficará desapontado. Aqueles que acreditam nele conhecem o grande valor dele. De fato, a preciosidade dele é concedida a vocês, ou seja, tudo que Jesus é diante do Pai agora foi transferido para nossa conta. Estamos diante do Pai na preciosidade do Filho. Você é tão precioso para Deus quanto Jesus Cristo. Mas para quem não acredita, a pedra que os construtores rejeitaram e descartaram agora se tornou a pedra angular e uma pedra que os faz tropeçar. Eles continuam tropeçando na mensagem de Jesus porque se recusam a acreditar nela. Mas vocês são tesouro escolhido por Deus, sacerdotes que são reis, uma nação espiritual, separada como devotos de Deus. E ele te chamou das trevas para experimentar a sua maravilhosa luz. E agora ele o reivindica como seu. Ele fez isso para que você transmitisse suas gloriosas maravilhas por todo o mundo. A renovação da mente é um processo gigantesco e depende totalmente de quanto cada pessoa vai se dedicar para mudar esses pensamentos. Você sabia que não é possível você impedir que os pensamentos ruins venham na sua mente? Os pensamentos ruins são formados na sua cabeça sem ser da sua vontade, sem ser da vontade de Deus. Aí que está a chave principal, é uma estratégia. E Deus nos disse que é para cada um de nós levar cativo cada pensamento, é individual, é na sua mente. Então, quando surgir um pensamento negativo na sua cabeça, tipo você vai ficar com tal doença, você simplesmente não cai mais nessa conversa, porque você sabe novamente que é o inimigo querendo te manipular, querendo que você cause mal para o seu próprio corpo, querendo que você use a sua mente, o seu corpo, para você se auto-prejudicar, naquela tentativa de querer te dominar. Mas Deus disse, cabe a você dominar os seus pensamentos e as suas emoções. As nossas emoções produzem substâncias no nosso corpo. E se você ficar remoendo uma coisa, e se você ficar colocando lenha ali na fogueira, daí surgem as doenças. O seu corpo não está em homeostase quando você fica com os seus pensamentos assim, com as suas emoções assim. É como se o nosso corpo fosse um espelho, um reflexo de como está a nossa mente naquele momento, ou como está a nossa alma naquele momento. Tem um salmo que diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Não é que você não vai passar por situações de medo ou de angústia. Não, não, não. A chave é quanto tempo você vai ficar com medo remoendo aquele problema. Mas nós podemos mudar essa realidade antes que seja muito tarde. É preciso parar tudo, prestar atenção no que você está pensando e sentindo, mudar todos os sentimentos de mágoa, de ódio, de falta de perdão. E depois que você mudar a sua mente, você consegue obter a cura.
Isso foi comprovado por milhares de pessoas que foram curadas, inclusive eu. No próximo vídeo, nós estaremos abordando como colocar em ação esse poder e autoridade de Jesus para mudar as circunstâncias, porque ele delegou esse poder àqueles que creem. Então nós vamos estudar como agir. Não perca o próximo vídeo. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal e beijos, beijos e até o próximo vídeo.